obrigado. Hoje o programa Jornada da Vida tá feliz pra caramba e muito grato a você. Porque graças a você que é inscrito no canal da Seitonê no YouTube, a Seitonê recebeu essa placa de reconhecimento por 100 mil inscritos. Hoje já somos o dobro, mas na época 100 mil inscritos no canal YouTube e com certeza você é um deles. Caso ainda não seja, que tal se inscrever também? Não só se inscrever, mas compartilhar os links dos programas da Seitonê para que mais e mais pessoas conheçam o ensinamento da Seitonê. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado a todos que colaboram na divulgação do ensinamento da Seitonê, que realizam o programa da Seitonê Jornada da Vida aqui. Muito obrigado a toda a equipe, todos os colaboradores e os preletores que vêm aqui trazer aí as suas experiências de vida, as suas práticas do ensinamento da Seitonê e as suas transformações aí para muito melhor. E hoje o programa traz também aqui uma pessoa que veio de longe, viu? Veio lá da Bolívia e está morando hoje aqui no Brasil, se dedica aqui hoje na Seitonê do Brasil para levar o ensinamento da Seitonê também para os países que falam o idioma espanhol. E também ele, graças ao ensinamento da Seitonê, não só ele, mas a família toda, encontrou aí a felicidade, a prosperidade. E olha que história fantástica que ele tem para nos contar. Se você aí passa por alguma dificuldade, principalmente, sabe, o sonho não dá certo, falta de recursos materiais para conquistar seu sonho, a sua casa, o que vem aí é para você, viu? Você vai se encantar com a história dessa pessoa que a sua família toda deu uma transformação gigante graças à prática do ensinamento da Seitonê. Hoje ele é preletor da Seitonê, Rodrigo Benavides Mamani. Muito obrigado, Rodrigo. Como vai? Muito obrigado, preletor, pelo convite. Estou muito contente de participar aqui do programa Jornada da Vida e agradeço o Senhor pelo convite o dia de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Nós que te agradecemos. Você nasceu na Bolívia? Eu nasci na Bolívia. Eu morei lá até os meus 28 anos. Aos 29 eu vim aqui para o Brasil e eu fui abençoado por Deus, né, com a função, né, desenvolvendo o trabalho na Superintendência da América Latina aqui na Seitonê do Brasil. Tá. E o que a Superintendência da América Latina faz, Benavides? Então, muitas pessoas, né, aqui nos nossos amigos que estão assistindo o programa, talvez pensam que Seitonê só existe aqui no Brasil. Né? Ou talvez pensam, talvez existe na Argentina, no Uruguai, Paraguai, países próximos, né? Mas a gente, na Superintendência, desenvolve esse trabalho de expansão da Seitonê nos nossos irmãos vizinhos aqui da América Latina. Estamos no México, Nicarágua, Venezuela, né? Peru, Chile e muitos outros países que agora não lembro muito bem de cabeça. Dominicana, Nicarágua, Honduras, Guatemala, professor. Panamá, Sim, né? Chile. Isso mesmo. E Bolívia. Também. Eu conheci a Seitonê lá. Que bom. Lá na Bolívia. Que maravilha. Você conheceu lá através de quem? De uma amiga, um parente? Na verdade, foi uma situação, né? A gente chega na Seitonê muitas vezes com situações que se apresentam na nossa vida, situações de saúde, desarmonia, doença, problemas financeiros. E foi justamente um problema financeiro que trouxe a gente para a Seitonê. A coisa está difícil, vai na Seitonê que ela ajuda a resolver, vai na Seitonê, né? que resolve. Mas, na verdade, a gente não procurou o Seitonê. Parece que até a Seitonê estava esperando pela gente. Né? As situações se manifestaram de certa maneira que a gente acabou dando de cara com a Seitonê. Mas é verdade mesmo, viu? A Seitonê está esperando a gente. Está esperando você também, que está em casa agora, talvez, passando por alguma dificuldade. Vá até uma sede da Seitonê, pede uma orientação pessoal, fale com o preletor da Seitonê, adquira um livro da Seitonê, leia, sabe? Uma, duas, três vezes, coloque em prática o ensinamento da Seitonê, que a sua vida vai mudar e a gente vai ter isso hoje como referência à família aqui do Rodrigo. Desculpa, Rodrigo. Então, professor, foi uma situação assim de problema econômico que a gente estava atravessando. Meus pais conquistaram aquele grande sonho que acredito que todo mundo tem, conquistar a casa própria, né? Um localzinho, um terreno próprio. Meu pai comprou um terreno lá na década dos 90, um terreno vazio, né? E construiu uma pequena casa lá. No começo, eles estavam conseguindo pagar as parcelas das prestações do banco. Tudo bem.
Mas com um pouco mais de tempo mais lá na frente, meu pai ficou desempregado, a minha mãe também não conseguia arrumar emprego, e obviamente as parcelas foram se acumulando, e com as parcelas também os juros, né? Aí meus pais começaram a pegar dinheiro emprestado de familiares, amigos, e só para conseguir pagar pelo menos os juros lá do banco. E a situação foi tão desesperante, né, nessa época, que a gente nem atendia o telefone. Porque cada vez que o telefone tocava, com certeza, 90% das vezes que alguém ligava, né, naquela época, era uma cobrança do banco. E chegamos a ter medo até de abrir a porta, porque quando alguém batia na porta lá da rua, né, a gente até fez um buraquinho lá na porta para ver quem que estava batendo. E se era cobrador, não fala nada, a gente não está em casa. E a gente ficava aí, se escondendo dos cobradores. E o tempo foi passando e aquela dívida, né, foi crescendo, meus pais foram arrumando dívidas com amigos, colegas, com outras instituições até, e chegou um momento que não conseguia mais pagar a dívida, né? Aí eles ficaram sabendo que uma tia que mora aqui no Brasil foi de férias lá na Bolívia. E a gente tem esse pensamento, né, de que familiar que mora lá no estrangeiro é rico. Então eles pensaram, a tia deve estar com dinheiro. Na verdade, era uma prima do meu pai, é prima do meu pai. E eles foram para visitá-la, para ver se ela conseguia pelo menos arrumar um pouquinho de grana para pagar o banco, né? Só que aí, depois, foi um domingo à tarde que eles foram lá para visitar essa tia. Voltando, eles voltaram não com dinheiro. Essa tia deu um presente muito, bem mais valioso para eles. Eles voltaram para casa com uma revista da Seiichi no Ie e uma sutrinha. Uma sutrinha que nem essa. Em português. Eles receberam a revista, é uma revista de edição em espanhol, né? E a gente falava espanhol nessa época, só espanhol. Aí eles receberam a revista e uma sutrinha em português. E a tia falou para minha mãe, falou para os meus pais. A sua tia, prima do teu pai, morava na época no Brasil? Continua morando aqui. Foi passear na Bolívia. Isso. E aí seu pai procurou essa tia, né? A sua tia, prima dele, para ver se tinha dinheiro. Sim, para professor. emprestar. Isso. E aí, dinheiro não tinha, mas tinha a Tinha um tesouro bem mais valioso, a Seiichi no Ie. Apresentou a gente a Seiichi no Ie. E ele explicou para minha mãe, todo dia, faça a leitura desse livrinho preto. Esse livrinho preto é milagroso, você acredita? Faça a leitura todo dia da Sutra. Aí a minha mãe, que é uma mulher de muita fé, né? Todo dia começou a ler a Sutra Sagrada. E ela deu para a gente, se não me engano, umas 3, 4 revistas da Seiichi no Ie, em espanhol. A gente começou a ler a revista, eu acompanhava a minha mãe na leitura da Sutra Sagrada, mas faltava um pequeno empurrão para a gente entrar de cheio no ensinamento da Seiichi no Ie. Sua mãe começou a ler, mas o Rodrigo não. Eu li às vezes, não muito, né? Porque pensava, nossa, um livro desse tamanho, eu vou ler milagroso, 2, 3 dias, né? A gente até quer acreditar, mas falta um empurrão. Aí a gente ficou procurando a Seiichi no Ie lá, se tinha Seiichi no Ie na minha cidade, La Paz, lá na Bolívia. E por um acaso, uma coincidência, né, um dia que a gente estava passando lá pelo centro da cidade, vimos um pequeno cartaz que estava escrito Seiichi no Ie, La Paz, reuniões segundas e quartas, das 7 às 9 da noite. E com a minha mãe, nossa, hoje é quarta, e se a gente vier hoje? Então tá, vamos lá. E a gente começou a frequentar as reuniões da Seiichi no Ie. Toda segunda e toda quarta-feira. E o que vocês ouviram nessa primeira reunião que chamou a atenção de vocês? Ou o primeiro dia foi assim, nossa, estranho, eu não entendi nada ou não? Então, a gente se sentiu bem acolhido. Porque a gente, pelo menos a minha mãe, já frequentou outros segmentos religiosos lá. E eu também até acompanhava a minha mãe, mas não tinha esse calor, esse ânimo, essa alegria, essas boas-vindas que a gente recebia lá na associação, né, quando a gente chegava. Eu lembro o primeiro dia que a gente chegou, né, chegamos assim como, sei lá, que local que é esse aqui? Né? E já logo na entrada, tinha umas 2 preletoras recebendo a gente, com muita alegria, muito obrigado, bem-vindos. Como vocês ficaram sabendo da Seiichi no Ie? A primeira pergunta, né? E a gente falou, por uma revista. Ah, que maravilha! E a gente se sentiu muito acolhido. Eu logo comecei a trabalhar e, por coincidência, e até agradeço isso,
que o meu serviço ficava bem próximo do local onde eram realizadas as reuniões. Então eu saía do serviço e ia direto para lá. E eu, pessoalmente, sentia esse alívio, né? Porque o serviço, muitas vezes, é bem corrido. Obrigações para fazer, relatórios e muitas coisas, né? E a cabeça, muitas vezes, fica pesada. Mas quando eu cruzava aquela porta daquela associação local, era como se eu tivesse tirado uma grande mochila das minhas costas. Local maravilhoso, leve, a gente fazia práticas, as orações, e eu falava para minha mãe, é isso aqui que a gente estava precisando, que estávamos procurando há muito tempo. Meu irmão gosta, eu tenho um irmão, né? E ele gosta bastante da Seiichi no Ie. Ele até pratica, ele tem a sua missão sagrada. Meu pai também, ele mesmo não frequentando as reuniões, ele lê a Sutra Sagrada, ele faz a meditação Shinsokan, mas aqueles que se entregaram em cheio para Seiichi no Ie, fomos a minha mãe e eu, nós dois. E a gente viu, né, a nossa evolução daquela época, na situação financeira, na situação de harmonia, tudo na nossa vida mudou para melhor, uma vez que a gente conheceu o Seiichi no Ie. Mas aí conheceu, mas ainda a dívida não tinha sido paga não, né? Então, a gente estava esperando, né? E eu lembro agora, comentando para o senhor, que a minha mãe, por exemplo, ela é uma mulher muito simples. Acho que o senhor até a conhece, talvez de vista só. Não, mas eu a encontrei num evento da Seiichi no Ie sim, lá em Cochabamba, isso, num seminário da luz, né? Falando em Cochabamba, lá em Bolívia tem reuniões da Seiichi no Ie em La Paz, Cochabamba e Santa Cruz. Santa Cruz. São as três maiores cidades lá da Bolívia. Também estamos com o trabalho do superintendente, né, que é o preletor José Maria Coelho, expandindo para Sucre e também para Tarija. E tem uma senhora também que alguma vez estava coordenando uma reunião lá em Oruro, né, mas são reuniões por enquanto pequenas. Maravilha. Mas a gente estava esperando, né, essa mudança, mas muitas vezes não é a situação que muda. É a mente da própria pessoa que precisa mudar. Exatamente. A gente estava ainda muito apegado àquele pensamento de pobreza, de carência. Tanto que a minha mãe, ela ia com roupas assim bem simples, bem velhinhas, né? Lá para as reuniões, né? E ela chegava com a mochilinha carregada e a senhora se surpreende agora ao ver a mudança da minha mãe. Minha mãe se tornou preletora da Seiichi no Ie, ela é preletora em grau júnior, ela é muito ativa, né? Agora está um pouquinho afastada porque ganhou uma netinha, né, do meu irmão, mas ainda assim continua frequentando, conduzindo algumas práticas lá, e é uma pessoa de muita fé, eu admiro muito ela por essa fé, né? Eu também segui o exemplo da minha mãe. Na minha juventude, eu frequentava uma reunião do grupo juvenil da igreja, né? Só que como a gente acabou mudando da casa dos meus avós para essa casa que meus pais compraram, acabei não frequentando mais, né? Mas eu sempre estava buscando assim alguma coisa que me ajudasse no crescimento espiritual. E foi graças a Seiichi no Ie que eu descobri isso e também me tornei preletor. Mas aí, eu estou curioso para saber como que foi a dívida. Vai que tem alguém em casa também que está com uma dívida, casa penhorada, ou sei lá, está devendo aí, que nem diz o outro, né? Um montão aí de dinheiro para alguém. Como que faz? Como que fez? Então, o que aconteceu? A gente conheceu o Seiichi no Ie lá no ano 2000, né? E 5 anos mais tarde, a dívida continuava. Continuava a dívida, meus pais continuavam devendo. E crescendo, não né? só para esse banco, como também para outras instituições, amigos, familiares. Cada que eles podiam juntar um pouquinho de grana, né, um pouquinho de dinheiro, dava para pagar algum dos familiares, amigos que tinham emprestado dinheiro para eles, mas não dava para liquidar a dívida toda do banco, que estava se acumulando. Aí chegou o ano 2005 e essa minha tia, pela que eu sinto muita gratidão, imensa gratidão, porque foi ela, um anjo, né? Essa que mora aqui no Brasil? Que mora aqui no Brasil, o nome dela é Corina. Corina, né? Corina. Ela veio aqui no Brasil quando eu era bem jovenzinha, né? Bom, no ano 2005, essa tia fala para minha mãe, escuta, vai ter um seminário lá na Academia de Santa Tecla, em espanhol, porque você não vem.
Eu pago tudo para você, pago o seminário, pago o transporte, você só paga a sua passagem da Bolívia para a academia. Aí a minha mãe se juntou a uma caravana que estava saindo lá da Bolívia, né? E foi participar no seminário. Ela ficou encantada, maravilhada, tinha bastantes módulos. Ela realmente percebeu aí que Seiichi Noye é a vida dela, que ela deve se dedicar mais para Seiichi Noye, ajudando outras pessoas também a descobrir essa felicidade, essa alegria que ela tinha descoberto com a Seiichi Noye. Mas ainda faltava aquele tchan, né? Aquele empurrãozinho para se dedicar mais em cheio ainda na Seiichi Noye. Aí acabou o seminário e essa tia falou, por que você não vem aqui em São Paulo? Fica uns dias aqui com a gente, né? Para liberar um pouquinho a sua cabeça, para ver outras realidades também, porque a realidade da Bolívia é bem diferente aqui do Porque a Academia da Santa Tecla fica no Rio Grande do Sul, Isto, né? No Rio Grande do Sul. E a sua tia morava em São Paulo, convidou para vir para cá depois do seminário. Sim. Okay. Aí ela veio de ônibus para São Paulo e ficou na casa da minha tia. A minha mãe maravilhada, uma cidade diferente, conheceu família que não conhecia, que não via há anos. Aí a minha mãe estava feliz, mas as coisas estavam esquentando lá na Bolívia, na casa. Porque o banco já tinha entrado em contato com meu pai, né? Tinha deixado um papel da ordem de execução do imóvel. Eles iam leiloar, penhorar aquela casa que eles tinham comprado, adquirido com tanta esperança, né? Meu pai entrou em desespero, agora o que é que a gente faz? Vamos perder a casa. E ele ligou para minha mãe, né? Lá da Bolívia para a casa da minha tia. E falou, Lucy, o nome da minha mãe, escuta, o banco já vai leiloar a casa, vê com a tia se ela consegue te emprestar um dinheiro, pelo menos, para pagar os juros do banco. E a minha mãe entrou em desespero, chorou, e foi falar com a minha tia, com muita vergonha, né? Para ver se ela conseguia emprestar um pouco de dinheiro, pelo menos para abater os juros. E a tia falou, eu também estou com umas despesas aqui, eu não consigo te emprestar todo esse dinheiro. Mas vá lá, na Seiichi Noye, na sede central, em Jabaquara, e peça uma orientação pessoal. E siga à risca aquela orientação que o preletor vai te dar. A minha mãe, sem falar português, saiu lá da Zona Leste, pegou o metrô, a linha vermelha, linha azul e chegou em Jabaquara. Perguntando, conseguiu chegar na sede central. Aí ela pediu orientação. E dentre as práticas que o preletor orientou para ela fazer, estava uma que eu considero bem importante, né? Ele falou para minha mãe, esqueça essa dívida, sua dívida já está paga. Deus já pagou sua dívida. Cada que essa preocupação vier a te perturbar, você declara categoricamente, Deus já pagou a minha dívida. Não tem mais dívida, já está tudo pago. Deus, muito obrigado. Deus já pagou a minha dívida. E a minha mãe sentiu, né, descarregar toda aquela preocupação, ficou mais aliviada, contente e voltou para casa. No dia seguinte, meu pai liga, né? E aí, Lucy, a tia te emprestou dinheiro? E a minha mãe fala, não, tranquilo, esquece essa dívida, já está tudo pago. E aí a dívida já está paga, não se preocupa mais, quando eu voltar a gente já resolve tudo isso. Meu pai, que legal, a tia deu o dinheiro para ela. Meu pai ficou mais aliviado também, né? E tirou da mente dele essa preocupação. Aí ele ficou contente, já ficou tranquilo. A minha mãe ficou mais uma semana aqui em São Paulo, aí ela voltou para a Bolívia. E meu pai foi buscar lá no terminal rodoviário. Aí depois de se cumprimentar, né, aquele abraço e tal, meu pai pergunta, e aí, Lucy, quanto dinheiro a tia te emprestou? Dinheiro? Ela não me deu dinheiro. Mas como assim? Esquece, essa dívida já está paga. Deus já pagou toda a dívida, não tem mais preocupações, já está tudo pago. Meu pai pensou, nossa, esse pessoal da Seiichi Noye é doido, hein? Lavou a cabeça da minha esposa. Mas aí eles se esqueceram. Isso foi por volta do mês de outubro, né? Passou novembro, dezembro, e o banco não entrava mais em contato. E meu pai e minha mãe começaram a pensar, realmente, né? Deus pagou a dívida. E começaram a agradecer, e a minha mãe, com mais fé, com mais vontade, continua fazendo as práticas que o preletor tinha orientado. Oração aos antepassados, meditação Shinsokan e outras práticas, né? Ela continuou todo dia realizando as práticas. Aí virou o ano, né? A Seiichi Noye ela fechou também pelo final de ano, voltando a mais atividades em janeiro, e tem uma advogada lá,
que frequenta também a Seiichi Noye. E a minha mãe contava para todo mundo, Deus já pagou a minha dívida, não tem mais dívida, está tudo pago, e acredita na Seiichi Noye que o problema se resolve, e contava para todo mundo. E o banco não entrava em contato. E essa advogada, né, retornando às atividades em janeiro, falou para minha mãe, tudo bem que você acredita na Seiichi Noye, que Deus já pagou a dívida e tal, mas o banco não conhece Seiichi Noye. Tem alguma coisa acontecendo para o banco não entrar mais em contato. Próxima semana estou indo lá no fórum e eu vou dar uma olhada no seu processo para ver o que está acontecendo. E na próxima semana, essa senhora, né, a advogada, voltou e falou para minha mãe, Lucy, não sei o que você está fazendo, mas continua nas suas práticas da Seiichi Noye. Por quê? O que acontece? A pasta do processo do banco já está pronta, só falta uma assinatura de um juiz. Né? Com essa assinatura, a casa já vai para a penhora, vocês perdem a casa. Mas o que acontece? Esse juiz pega toda a pasta do processo, ele dá uma olhada bem detalhada e sempre encontra um erro. E devolve a pasta para o banco corrigir. O banco corrige e devolve para o juiz. O juiz novamente dá outra olhada, ele encontra outro erro e vai para o banco. E estão nesse vai e vem. Né? Por que você não aproveita? Vai lá no banco, conversa com o seu gerente lá e vê se tem como negociar novamente, reprogramar essa sua dívida. Aproveita. Aí a minha mãe, né, com meu pai foram lá no banco. Eles antigamente tinham até outro gerente que era mais bravo, destratava eles, menosprezando e tal. Mas agora até mudou o gerente. Né? Então, mudando a cabeça da pessoa, muda até as pessoas com aquelas que você se relaciona. É verdade mesmo. Mudou o gerente, que foi mais atencioso, e convidava um cafezinho para eles, perguntava como que está a situação, e eles, com esse novo gerente, conseguiram reprogramar a dívida por mais 5 anos. Deus pagou a dívida? Pagou. De que maneira? Nesses 5 anos, não faltou serviço para meus pais. Todo mês eles conseguiam pagar aquela parcela, né, em dia, durante 5 anos. Né? Mas a história não terminou aí. Passaram-se os 5 anos e, sabe, a minha mãe foi lá no banco com essa esperança, né, pagando a última parcela, vou liquidar essa dívida, vou liberar a papelada, agora eu posso chamar de minha casa. Foi lá com essa alegria. E ficou sabendo, né, descobriu que o contrato tinha letra miúda, né, que falava que estavam reprogramando só a metade da dívida. A outra metade ia ser paga à vista ou para reformular, ou reprogramar, aliás, a dívida por mais 5 anos. A minha mãe, né, e meu pai estavam em processo de separação e não conseguiam mais refinanciar a dívida. E meu pai ainda estava com o nome sujo. Então, solução era pagar essa metade à vista ou à vista. A minha mãe novamente entrou em desespero. Sabe aquela felicidade de ir lá e descobrir essa novidade? Aí a minha mãe entrou em desespero. Ela estava pensando até me jogar na frente dos ônibus, de tanta preocupação, tanta tristeza, mas eu repensei e falei, não, Deus já pagou a minha dívida. E ela lembrou da orientação do preletor. Deus já pagou a minha dívida, muito obrigado essa dívida. E esta paga, não tem mais do que se preocupar. Deus já pagou a minha dívida, Deus, muito obrigado. E voltou para casa. E começou a fazer a meditação Shinsokan. E durante a meditação ela lembrou que tinha um quartinho que tinha herdado dos pais lá no centro da cidade. Sequer era um apartamento, era um quartinho que estava lá acumulando tralha. E ela pensou na meditação, e se eu vender esse quartinho? Está acumulando tralha, ninguém está utilizando. Então, eu posso vender esse quartinho, mas para quem? Aonde que vou vender? Só um quartinho. Não tem nem banheiro. Aonde que vou vender? Aí, na mesma meditação, ela lembrou da irmã. Né? Veio o nome da irmã na meditação. Aí ela finalizou a meditação e ligou para a irmã. Escuta, estou vendendo, estou querendo... Essa meditação que você está falando é a meditação Shinsokan? A meditação Shinsokan, okay. Sim, a meditação Shinsokan okay. da Seiichi Noye. Aí, depois da meditação Shinsokan, ela ligou para a irmã. E a irmã falou, oferecendo, né, estou vendendo o quartinho lá do centro, se você quiser. E a irmã falou, nossa, eu estava para te ligar, eu precisamente estou precisando de um quartinho para minha filha, porque ela está estudando lá no centro da cidade, preciso de um local para ela ficar. Vende para mim. Aí elas fecharam um negócio, né? Resumindo, com o dinheiro dessa venda, deu para pagar a metade que estava faltando para financiar, né, do financiamento, e ainda sobrou um dinheirinho para colocar na poupança. Aí realmente a minha mãe descobriu, né, que Deus já tinha pago.
Mas não é assim que Deus vai pagar a sua dívida, Deus vai te fazer um cheque e você conseguir pagar. É através da prática, através do esforço. Trabalho nunca faltou para eles. E ainda mais o negócio deles, né, que eles são independentes, cresceu ainda mais. E a minha mãe se dedica ainda até hoje, né, com muito amor, muito carinho, nesse negócio, né? Porque graças a esse trabalho que ela conseguiu pagar a casa. E agora temos, né, uma casa maravilhosa, grande, quitada, fabulosa. Tem um localzinho onde chegar quando eu tiro férias, né? E podemos chamar de nosso lar, nossa casa. Né? E foi desse jeito que a gente conheceu a Seicho-no-ie. Né? Muitas vezes eu ficava com raiva desse banco, né? Dessa dívida. Mas logo depois de conhecer a Seicho-no-ie, eu comecei a refletir, né? Se não fosse por essa dívida, se não fosse por esse banco, os cobradores, aquela situação terrível que a gente estava atravessando nesse momento, a gente não teria conhecido a Seicho-no-ie. Se a gente não tivesse essa dívida, se meus pais não tivessem arrumado esse problema com o banco, eles não procurariam a minha tia e a minha tia não daria uma revista e uma sutra para eles. E a gente continuaria na mesma. Né? Foi assim. E graças a essa dívida, né, que a gente conheceu a Seicho-no-ie, graças a essa situação, que a Seicho-no-ie também chegou na minha vida. E graças a essa situação que estou agora aqui com o Senhor, falando para os nossos amigos lá no YouTube, que toda situação tem uma saída. Basta a gente acalmar a mente, serenar e entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, porque Deus nunca se atrasa. É isso aí, preletor. Rodrigo, a gente às vezes se encontra, né, que talvez você também, né, se encontra numa situação que diante dos nossos olhos físicos não tem mais saída, né? Você fala, meu Deus do céu, e agora? Quando você pensa na receita que você tem e na dívida que você tem para pagar, você fala, não, enquanto eu viver não vai dar para pagar, né? Mas é interessante essa postura mental e essa fé que Deus paga, né? E Ele paga. Não, Ele não te dá dinheiro, cédulas de dinheiro, isso, mas Ele dá pessoas, recursos, situações que favorecem a você fazer aquilo que você tem que fazer, né? E foi isso que aconteceu com a sua família, né? Isso, a manifestar a prosperidade. Eu fico pensando, né, o valor, entre aspas, né, da tia Corina na vida de vocês, o valor de uma sutra sagrada dessa, né? Quanto que vale uma sutra dessa para a sua família? Em reais não sei, professor. Mas é um valor incalculável. Imagina só. Não tem como colocar um preço num livrinho. Não dá. Né? Ou uma revista, né? Uma revistinha que salva tantas famílias, tantas vidas, né? Pelo conteúdo que tem. E aí eu estou pensando agora na sua tia, né? E pensando também nesse nosso papel, né? Como conhecedor do ensinamento da Seicho-no-ie. Conhecedor do ensinamento é meio estranho falar assim, né? Mas a gente já conhece, né, a Seicho-no-ie, né? E muitas das vezes a gente acaba esquecendo de doar uma sutra dessa para alguém que está tanto precisando, né, Rodrigo? Isso, preletor. Ou até uma revista, né? Uma revista, um livro, convidar, assistir o programa, compartilhar um link, né? Isso, preletor. Né? Sim. A gente que conhece a Seicho-no-ie, a gente que descobre essas bênçãos na nossa vida, uma vez descobrindo essas bênçãos na nossa vida, temos a missão também de ajudar a que outras pessoas também descubram esse maravilhoso ensinamento da Seicho-no-ie. Pode ser um detalhe tão pequeno, tão insignificante para nós, que pode significar um mundo, uma vida inteira para outra pessoa. Dando uma revista de brinde para alguém, divulgando uma revista, ou até compartilhando, né, vídeos do YouTube da Seicho-no-ie, do canal da Seicho-no-ie do Brasil, falando também que, preletor, lembrando que temos o Seicho-no-ie em espanhol. Eu ia perguntar agora, você tem palestras em espanhol também? No idioma temos, espanhol? Preletor, sim, no canal SNI Espanhol do YouTube, SNI Espanhol. SNI? Espanhol, todo junto. Sim. Tá ok. Aí lá tem bastante charlas em espanhol? Temos charlas, conferências, vídeos, né? Para os nossos irmãos da América Latina ou os nossos amigos que estão aqui assistindo esse programa em português e gostam também da língua espanhola, né? Convidar eles também para se subscrever, assinar o nosso canal em espanhol também. Mas tem muitos aqui que moram aqui no Brasil, que vieram da Colômbia, vieram da Bolívia, vieram da Argentina, né, de outros países aí que falam o idioma espanhol,
que talvez nem imaginam que tem um canal para eles, né? Isso, preletor. Então é só acessar ali, como que é mesmo? É procurar na caixinha de busca, né? SNI Espanhol. Espanhol. E já encontramos o nosso canal do YouTube em espanhol. E se inscreva lá também, né? Se inscreva, deixe seu joinha, curta, se inscreva, ative o sininho para receber notificações quando a gente subir novos vídeos, né? E ficar atentos aos eventos, atividades da Seite Noie. Maravilha. Bom, a Seite Noie valeu a pena na vida de vocês, da sua e da sua família. Valeu, preletor. Foi uma mudança, né, nas nossas vidas. São muitas as experiências que eu poderia contar para o senhor, mas já o tempo está acabando. Mas são assim detalhes que para outra pessoa pode ser assim, passar despercebido, mas quando a gente vivencia essas experiências, né, vivencia essas situações e descobre que a solução está dentro de nós, através dos ensinamentos da Seite Noie, é que descobrimos um grande tesouro. Maravilha. Muito obrigado, Reitor Rodrigo, viu, pela sua participação, pela lição aí de superação sua e da sua família toda, né? Dê lá meus parabéns à tua querida mãe, né? Pela fé, pela determinação, ao seu pai, a toda a sua família, e obrigado por divulgar a Seite Noie lá na Bolívia também, né? Muito obrigado aí, que Deus abençoe, muito obrigado a todos, e mais uma vez, como disse logo no começo, viu? Muito, muito obrigado por se inscrever no canal da Seite Noie, e é graças a você, como eu disse logo na abertura, é que a Seite Noie recebeu aqui ó, esse certificado do YouTube, e agora estamos esperando o certificado de 1 milhão de inscritos. Para isso, a gente conta com você aí, divulgando cada vez mais os links dos programas da Seite Noie no YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe, e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Seite Noie serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse, agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos. Muito obrigado!